Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje, dia 29 de janeiro de 2026, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando uma série de assuntos sobre o tema As Verdades Centrais da Fé Cristã, e hoje nós vamos falar de mais um assunto muito importante dentro dessas verdades, que é anjos, ministros enviados por Deus. O que a Bíblia nos fala e nos ensina e qual a aplicação através do texto para a nossa vida a respeito dos anjos. Temos que ter ciência que anjos não devem ser adorados, não devem prestar cultos a anjos. Por quê? Porque eles são seres criados, eles são seres, como a própria palavra anjo, no seu significado original, são mensageiros, são enviados. Então, não caracteriza, nem eles aceitam, e a Bíblia nos ensina que não se deve também adorar ou prestar cultos aos anjos. Vemos alguns segmentos, algumas igrejas dando muita ênfase a isso, e temos que tomar muito cuidado para não entrar numa idolatria e ser pecado aos olhos de Deus. Então vamos ver o que o texto nos diz. Vamos usar um texto de Hebreus capítulo 1, verso do 1 ao 8, que diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem, que é o verso 6. Verso 7. E quanto aos anjos, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Verso 8. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Glória a Deus. Vamos ver o que esse texto nos ensina através desse tema sobre os anjos, ministros enviados por Deus. O autor de Hebreus inicia exaltando a supremacia da revelação em Cristo. Em seguida, estabelece um contraste claro entre o Filho e os anjos. Esse texto nos mostra um contraste entre Jesus e os anjos. Embora os anjos sejam ministros gloriosos enviados por Deus, eles jamais comparam ao Filho eterno. Jamais. Não tem como nem imaginar. Não se compara os anjos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do verso 1 ao 2, diz assim: Deus falou de maneira plena em seu Filho. Deus falou de muitas formas no passado, mas agora fala definitivamente por meio do Filho. Os anjos participaram da mediação da lei, mas não são o meio final da revelação. Lembra o significado dos anjos? Mensageiros ou enviados. No Antigo Testamento, quando Deus tinha algo para falar com o seu povo, com o profeta, muitas das vezes enviava os anjos, mensageiros. A gente vai ver no caso de Jacó, dos patriarcas, vamos ver na época dos juízes, nós vamos ver aí, bem mais exemplificado também no profeta, na vida de Daniel, quando ele retrata bem, dá nome aos anjos. Então são mensageiros, enviados, é ordem de Deus. Aí os anjos vêm e faz a sua função.
Então devemos dar prioridade absoluta à palavra de Cristo, acima de qualquer experiência espiritual, tradição ou mensageiro. Verso 2 ao 4 diz: a supremacia do Filho sobre os anjos. Cristo é herdeiro de todas as coisas, criador e sustentador do universo. Ele realizou a purificação dos pecados e assentou-se à direita de Deus. Seu nome é infinitamente superior ao dos anjos. Os anjos não nos podem dar salvação. Os anjos não nos podem dar a redenção. Os anjos não podem perdoar os nossos pecados. Então, só aí a gente já descaracterizou tantas coisas e qualquer comparação a Jesus. Então, nossa fé está firmada não em servos celestiais, mas no Filho que reina soberanamente e consumou a salvação. Somente Jesus. Versos 5 ao 7. Os anjos servos, não filhos entronizados. Nenhum anjo recebeu o título de filho. Os anjos são descritos como espíritos ministradores enviados para cumprir a vontade divina. Eles servem a Deus e aos que hão de herdar a salvação. Então, eles estão a serviço de Deus, a serviço do reino. Então, mensageiros enviados, ministradores. Então, reconhecemos o valor do ministério dos anjos? Reconhecemos. Tem o arcanjos, tem serafins, tem uma classe, claro, mas rejeitamos qualquer forma de culto ou exaltação indevida a eles, porque quando nós vamos ver, os anjos prestam culto a Deus. Isaías fala: santo, 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 santo é o Senhor. Quem está falando? São os anjos estão ministrando, estão adorando o trono de Deus, a Deus o tempo todo. Então, não tem como a gente, nem eles, se prestam a ser adorados. Então, reconhecemos o valor do ministério dos anjos, mas rejeitamos qualquer forma de culto ou exaltação indevida a eles. Verso 8. O Filho de Deus é Rei eterno. O Filho, o Pai declara: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cristo reina com justiça e autoridade absoluta. Então, submetemo-nos com reverência ao governo de Cristo, confiando que seu reino é eterno e justo. Então, os anjos são ministros enviados por Deus para servir, mas Jesus Cristo é o Filho eterno, entronizado e digno de toda adoração. Conhecer essa verdade preserva a fé da confusão. Então, vai nos preservar, não nos vai deixar ficar confusos. A nossa fé vai estar intacta em Jesus Cristo e fortalece a confiança na supremacia de Cristo. Então, se nós depararmos com alguém querendo exaltar mais os anjos do que ao nosso Salvador, a idolatria está fora do contexto, está fora da palavra de Deus. E isso fere muito o coração de Deus. Somente a Deus, somente ao Senhor devemos prestar a nossa adoração. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Pai amado, que nós não venhamos cometer esse erro, Senhor. Pai amado, em prestar culto à criatura, como o Senhor nos informa em Romanos, Pai amado, em que muitos e muitas pessoas adoram mais a criatura do que ao Criador. Mas nós temos que estar e queremos estar com o nosso coração inteiramente voltado somente para o Criador de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo fale ao nosso coração e nos alerte, para que nós não venhamos realizar e fazer esse ato que venha ferir o coração do Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.